Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman, do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom, gente, eu tô aqui, né, nesse pedaço aqui. Vocês estão vendo essa planta pendurada aqui, né? É uma flor de cera. Estão vendo aqui no cultivo pendente. E aí eu vou descendo, vou descendo, vou descendo aqui e chego aqui, gente. Tchan, tchan. Eis aqui para vocês, ó, a sua flor vermelhinha, muito perfumada também, né? Olha que coisa linda, gente. Pois é, essa aqui é a Roya pubicalix, a sua variedade mais tradicional, tá joia? E o vídeo de agora é para falar um pouco sobre essa planta, sobre suas fases do desenvolvimento, o jeitão da planta e dicas gerais de cultivo da mesma, tá bom? Vamos começar então? Bom, pessoal, então estamos aqui diante dela. Ela está florida no momento, né? Nós estamos na primavera agora. Hoje já é dia 28 de setembro, aqui, início da primavera. E o tempo já está bem quente, já esquentando bastante. Estamos tendo aqueles dias muito quentes, intercalando com dias mais amenos. Normal para essa época. E é justamente nessa época agora da primavera, essa transição para o verão, que inicia-se o período de floração da Roya pubicalix, que se estende até quase o outono, mas principalmente nesse período agora da primavera, início do verão, é o período do auge de sua floração, pessoal. Então já começa por aí, né? Continuando aqui, vocês estão vendo que nesse caso aqui, né, a floração está vindo na parte terminal aqui da planta, do chicote que eu gosto de falar, né? Daquela ponteira sem folhas. Tá joia? Bom, então vocês estão vendo. Vocês notam, não é uma planta muito grandalhona, né? E já está florindo. E aí o seguinte, como é que é o comportamento dela além disso? Floração, primavera até o final do verão, em média. Nesse período também, gente, é um período em que essa planta se encontra em crescimento acelerado, ou seja, ela cresce muito nesse período. Isso aqui não pertence a esse vaso, ó. É um mato. Vou tirar ele daqui, pronto. Então, ela tem um crescimento bastante acelerado. E o crescimento, como vocês já sabem, né, nas roias, nela não é diferente, assim como em outros vídeos, gente. Então, ela primeiro emite uma brotação qualquer em algum dos seus ramos. Essa brotação começa crescendo já com as suas folhas aparentes, então ela bota as primeiras folhas com os nós mais juntinhos um do outro. Primeiramente, né, vocês podem ver aqui, ó, esse broto aqui começa com os nós mais juntinhos, ó. A distância entre um nó e o outro é pequena e logo vem as folhas, ó. Aqui tem um aqui mais novinho, ó. Esse nó aqui ainda, esse broto aqui ainda vai crescer mais. E depois ela vai se alongando. Aqui tem outro saindo aqui, outro brotinho vindo aqui, gente, ó. Esse aqui é novo também. Vai se alongando, distância entre os nós, os entrenós vão começando a se alongar, as folhas vão se alongando cada vez mais. Pode ter um encurtamento no meio, né? É natural. E aí ela vai crescendo, o crescimento começa a acelerar, pessoal. Começa a acelerar, acelerar, acelerar. Até que, nesse aqui já está cortado, até que acontece isso aqui, ó. Acelera o crescimento e aí vem o chicote. E aí ela emite o seu chicote, gente. Pode sair primeiro no broto algumas poucas folhas, ou pode ser um pouco maior o número de folhas. Esse aqui, por exemplo, é bem curto, né? Tem poucas folhas até a emissão do chicote. E aí vem a emissão desse chicote, que pode eventualmente ramificar lá na frente, gente, tá bom? Esse chicote, ele procura sempre uma estrutura para se fixar. Então ele vai atrás de uma estrutura. Por se tratar de uma planta de hábito trepadeira, ela procura uma estrutura para se fixar. E aí, ó, vocês estão vendo esse formato aqui de ondinha, ó, que ela vai toda tipo uma molinha, porque ela vai se enrolando na estrutura. O chicote sem folha, ó, aqui ele vai se enrolando na estrutura. Depois que ele já está bem fixado, bem desenvolvido, aí começam a surgir as folhas do ramo, do restante do ramo.
Aí as outras folhas começam a crescer mais, onde era chicote, o caule engrossa mais, né? O ramo fica mais grosso. Começam a surgir raízes também, do ramo podem surgir raízes. Deixa eu pegar um foco melhor para vocês aqui, ó. Esse aqui não tem muita não, mas ó, tem algumas raizinhas aqui, meio difícil de ver. O ramo ele emite muita raiz, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui dá para ver bem, ó. Então saem raízes do ramo enquanto o chicote está crescendo. Depois, quando começa a vir as folhas, ele engrossa e aí as folhas desenvolvem e aí o ramo termina o seu desenvolvimento. E aí o que pode acontecer, gente? O chicote pode continuar crescendo, ele pode continuar crescendo mesmo o chicote enquanto tiver estrutura para ele se fixar. E depois as folhas vão crescendo, amadurece, aí pode continuar. Ou então o ramo para o crescimento, ó, igual aqui, o ramo para de crescer, cessa o crescimento desse ramo, desse chicote, e depois que ele amadurece, ele emite uma ramificação lateral e aí o processo se repete, gente. Então isso vai acontecendo ao longo de todo o ano, mas principalmente nesse período de primavera e verão, isso acontece de forma mais intensa e mais acelerada na planta, tá joia? E junto, principalmente em plantas que já estejam prontas para florescer, desenvolvidas, bem adubadas, com bastante luminosidade, acontece ainda nos chicotes, mas podem vir nos ramos já folhados também, mas normalmente vem muito nos chicotes, vem as hastes florais como essa aqui, gente, tá bom? Então aí vem a haste floral e ele floresce muitas vezes nos chicotes, como muitas flordeçeiras fazem aqui. E aí a sua flor abre, o cacho de flor, né? Ele dura em média uma semana, não dura muito mais que isso. Mas ela pode ir botando vários novos cachos ao longo de toda a primavera e verão, gente. Aí a gente passa esse período de grande crescimento dessa planta, entramos no outono e inverno. Se for em locais de clima quente, o crescimento dela não diminui muito. Ela continua com aquele crescimento, ramo, alongamento do ramo, chicote, maturação com folhas, ramificações e continuação do crescimento e assim vai. Mas se for em locais de clima frio, mais ameno, a planta pode simplesmente parar e entrar num estado de letargia, meio que dormência, sem novas brotações ou simplesmente para tudo de crescer. O que estava crescendo para e a planta fica estagnada até começar a esquentar de novo. Isso em locais de clima frio, bastante frio, tá bom, gente? É o período de dormência que pode acontecer. Aí entra a primavera, o ciclo, a planta começa a acelerar o crescimento, vem as florações e o ciclo se repete, gente, tá bom? Então, essa aqui é um pouco do comportamento da Roya pubicalis, tá joia? Agora vamos ver um pouquinho aqui do jeitão do seu vegetal, vamos lá? Jeitão do vegetal da Roya pubicalis, pessoal, da flordeceira Roya pubicalis. Bom, é o seguinte, vocês estão vendo, primeiramente, em relação a raízes, para começar como sempre, as raízes da Roya pubicalis não diferem das outras roias. A gente vai ver muito difícil aqui, ó, mas são raízes finas, delicadas. Vocês veem algumas poucas raizezinhas ali no substrato ali, elas são finas, elas não engrossam. Olha aqui, ó, raízes finas no substrato, né? Elas entrelaçam bem, além daquelas raízes que vão saindo pelos ramos, né? Então, principalmente onde está perto do chicote, sai muita raiz, aonde tem chicotes aqui também, ó. Essas raízes, pessoal, normalmente a função delas é fixação. É mais fixação. Essas raízes do chicote aqui que vocês estão vendo, elas são principalmente para se fixar numa parede, numa madeira, em uma árvore, em alguma estrutura. Então, é a principal função. Aquelas que estão no substrato são mais usadas para absorção de água e nutrientes. São raízes para a alimentação da planta, digamos assim. E essas que saem no chicote, que vai abraçando qualquer local para se subir, são para segurar a planta no lugar. Então é muito normal vocês
que cultivam próximo de parede, vocês verem as suas roias agarrarem a parede. E elas usam muito essas raízes aqui, além de se entrelaçar, né? De se enrolar. Legal, né? Aí, saindo de suas raízes, pessoal, a gente vai para o seu caule e hábito de crescimento. Bom, como eu falei, a Roya pubicalix é uma roya do tipo trepadeira. É a roya tipo trepadeira, que é o tipo mais comum de roya. E ela, vocês podem ver, elas, quando bem, né? Depois eu vou mostrar um outro vaso. Ela possui ramos lisos e grossos, que quando ficam mais grossos, eles ficam lenhosos. Vamos ver em outra Roya pubicalix aqui mais na frente. Essa Roya pubicalix está do tipo pendente, mas ela é originalmente trepadeira, pessoal. Então ela deve ser ou pode ser cultivada como planta trepadeira, em pequenas estruturas para fixação, tá bom? Então o caule do tipo trepadeira. E em relação às suas folhas, as folhas são lisas, elas são mais compridas, né? Não são folhas muito ovaladas, são folhas mais... Não é lanceolada, não é elíptica, né? Um pouco mais compridas, então vocês estão vendo aqui. E elas, além de lisas, não são muito engrossadas, não são folhas muito grossas, tem roias com folhas bem mais grossas do que a pubicalix, vocês podem ver. E elas sempre têm esses detalhes, essas manchas brancas que é característica dessa espécie, gente. Folhas mais compridas do que largas e você vê muito essas manchas esbranquiçadas. E as nervuras dela, ó, não são tão aparentes assim, ó. Vocês estão vendo, ó, tanto de costas quanto na parte de cima. As nervuras aparecem, mas não tanto. Vocês mal vão ver aí no vídeo as suas nervuras. Vou pegar uma outra folha aqui, ó. Vocês vê bem discretinha a nervura, diferente, por exemplo, da roia carnosa, que tem as nervuras bastante aparentes, né? Tá beleza? Então aqui a roia pubicalix, folhas lisas, compridas e abundantes. A planta de crescimento bem abundante e cresce muito e rápida. A roia de crescimento rápido. Bom, o que mais que eu posso falar? Além do seu caule, que é grosso e engrossa bastante e é longo, né? Ele se alonga bem com um chicote bem longo e suas folhas lisas e compridas. Em relação à sua inflorescência agora. Vamos à inflorescência. Como todas as roias, né? Vocês podem ver aqui, a inflorescência é do tipo umbela. Umbela é um guarda-chuva, né, gente? É o nome técnico botânico para esse tipo de inflorescência, por causa desse formato. Todas as flores saem de um único ponto, lembrando realmente um guarda-chuva, né? Então ela forma esse cacho em forma de umbela e suas flores saem sempre dispostas na mesma altura, como vocês podem ver, né? Formando esse conjunto muito bonita. Ela ainda forma cachos mais volumosos. Esse daqui não tem nem tanta flor assim. Ela forma cachos ainda com mais flores do que esse aqui. E suas flores são, ó, de tamanho padrão para as flordenceiras, né? É o tamanho semelhante ao tamanho da roia carnosa, aquela rosinha que é mais comum. Ou seja, é uma flor de tamanho mediano. Beleza? Muito bonita. E em relação às suas flores, pessoal, elas são normalmente avermelhadas, vocês podem ver, né? Com um detalhe do centro clareando ali com as pontas em branco, sempre terminando em branco. E ela possui variedades. Então a Roya pubicalix ela possui variedade de flores mais vermelhas, possui a variedade Red Bottom, que tem as flores de cor bem escurecidas, né? Um marrom quase, bem negras mesmo. Tem a Dark Red, que é como a Red Bottom, só que o padrão da coloração é invertido, né? A parte mais clara fica na outra parte da flor. Vocês têm a Silver Pink, que tem uma outra tonalidade. Então é uma planta que possui bastante variedade dentro das suas cores, tá joia? E todas muito bonitas, tá beleza? Aqui eu tenho no momento a Dark Red, a Red Bottom e essa daqui que vocês estão vendo aqui na minha mão, beleza? Bom, então falamos de suas flores, do jeitão da sua planta. Agora vamos para dicas gerais de
cultivo da Roya pubicalix. Vamos lá. Roya pubicalix, dicas de cultivo, pessoal. Bom, primeiramente vamos falar do ambiente e tudo mais. Como é uma planta asiática, uma planta de clima quente, pessoal. Então, primeiro em relação a clima, é uma planta que dá para cultivar quase no Brasil inteiro, mas ela se desenvolve melhor em locais de climas mais quentes. Ela tem um crescimento mais acelerado e floresce mais. Mas em locais de clima ameno, ela vai bem, só que no período de frio ela entra naquele estado de dormência, beleza? Continuando, em relação à questão de ambiente, luminosidade, ventilação e umidade. Bom, ela aprecia ambientes com luminosidade indireta, porém, gente, não é muito escuro. Ela gosta de ambientes bem claros, ambientes que bata bastante luz. Ela é uma roia bem exigente quanto à luminosidade, ou seja, não pode ficar no local muito escuro. Essa é uma coloração de verde adequado para essa planta florescer. Vocês estão vendo aqui, ó, é um verde vivo, é um verde mais vivo. Se você notar que ela está com a folha com verde muito fechado, muito verde garrafa, muito escuro, é sinal que está com pouca luz e essa planta não vai florescer, tá beleza? Que mais? Então, local com luminosidade intensa, é uma roia que em sombra muito intensa ela não floresce, ela cresce, mas não floresce. Ela necessita de muita luz. Em relação à umidade do ambiente, é uma planta que gosta de umidade alta. É uma planta de mata, então é uma planta que exige ambientes com bastante umidade no ar. A umidade do ar deve ser sempre alta para o seu bom desenvolvimento. Ambientes que pegam muito vento, que sejam muito ressecados, muito empoeirados, a tendência é ela desidratar com mais facilidade e crescer menos também, tá bom, gente? Que mais? Em relação a agora a ventilação, né? Finalizando, eu falei que ela não gosta de muito excesso de vento, mas também não pode ser abafado demais. Então, local ventilado, moderadamente a levemente ventilado, com brisa suave, é o que ela gosta. Pode ser cultivado numa varanda, com bastante luminosidade, um beiral de varanda. Pode ser um orquidário, né? Um telado com sombrite de 60%, até 70%, né? Ela vai bem, desde que tenha bastante sol o dia todo pegando nesse sombrite, para filtrar bem, ela tende a ir bem. Se vocês notarem que ela está com excesso de luz, a tendência é as folhas amarelarem e pode até queimar. E vocês têm que dar uma recolhidinha para tirar esse excesso, senão ela pode queimar muito, tá joia? Agora, em relação a vasos e substrato, pessoal. Vasos e substratos. Essa roia, ela tende a florescer mais rápido, gente, em relação aos vasos, quando a gente utiliza vasos de menor tamanho. Vasos muito grandes, você estimula um crescimento muito acelerado da planta e tende ela não florescer ou demorar muito a florescer. Então, vasos mais apertados como esse aqui, ó, vocês notem, a planta não está nem muito grandalhona, ó, ela está pequena, tudo bem. Essa é uma matriz de corte, então essa planta eu estou sempre cortando ela. Então eu corto ela de 1 a 2 vezes por ano, então ela nunca fica muito extensa mesmo. Mas vocês estão vendo, ó, está florescendo. Está florescendo aqui, tá joia? Então não precisa de vaso muito grande para sua roia florescer. Vasos mais apertados, esse aqui é um tamanho 15, floresce muito bem. Ou aquelas cuias também, vai florescer bem pra caramba. Preferência, pode ser barro, pode ser plástico. Só que um alerta aqui em relação ao barro, gente. Barro em locais onde a tendência de ter um clima mais seco não funciona bem. Vai ficar muito ressecado e a sua planta vai ter a tendência de desidratar. Então, nesse caso, prefiram o vaso de plástico. Vocês conseguem controlar melhor a umidade, tá joia? E agora em relação ao substrato? Bom, como eu disse lá no jeitão da planta, é uma planta de folhas lisas e caule grosso. Então,
essa arroia e crescimento abundante. Então é uma planta que exige um pouco mais de umidade no substrato. O substrato dela deve ser rico em matéria orgânica e bem leve e bem drenado, pessoal, sempre. Bem levinho, bem drenado. Aqui no meu caso, eu sempre uso aqui o substrato pronto Top Garden, que é a base de turfa, carvão triturado, pinos curtido e outros materiais. Então ele tem que ter essa característica, né? Não pode ser muito fininho, né? Então é melhor ele ser um pouquinho mais granuladinho, mais grosso, mas também não pode ser igual substrato de bromélia ou de orquídea, que são grossos. E tem que ter uma boa retenção de umidade, mas tem que ter uma drenagem excelente para secar rápido, certo? E aqui é o seguinte, nessa aqui, quando o substrato estiver quase seco, você molha, ou seja, quase secou, molhou, quase seco totalmente, molha. Sempre com bastante drenagem, vasos bem furados para poder drenar bem e não encharcar. Evitem o uso de terra adubada, gente. Terras são problemáticos para a arroia e areia é vetor de nematóide. A arroia é muito sensível a nematóide, então evitem o uso de areia no substrato, tá bom? Prefiram substratos prontos ou façam a mistura que pode até ter um pouquinho de terra, mas dê preferência para usar outros materiais como carvão e pinos bem trituradinho também. Pode ser a casca de arroz carbonizada, pode ter a vermiculita, a perlita também ajuda. Enfim, tem vários materiais. Depois eu vou deixar um link aqui que fala sobre substratos de flor de ceras. Tá joia? Bom, agora que eu falei de substrato e tudo, vamos falar de rega e adubação aqui, né? Eu já falei um pouco da rega aqui no substrato, né? Que tem que ser mantido levemente úmido. E essa rega tem que ser, né? Quase secou, molhou. Quase secou, molhou. Só recapitulando aqui. Quase secou, molhou. E quando for para regar, molha com abundância. Tempo que vocês vão levar para molhar essa planta, gente? Depende, não existe resposta certa, gente. Então não adianta perguntar de quanto em quanto tempo eu vou levar para molhar, vou regar minha flor de cera. Depende, eu não conheço o ambiente de vocês. Cada vocês tem que conhecer bem o ambiente de vocês, observar muito para ver quanto tempo leva para secar. E lembrar que ao longo do ano esse tempo varia também. Vai depender se está sol, se está chovendo, se está frio, se está calor, se está ventando muito, se está abafado, o tipo do substrato, o tipo do vaso, número de furos, tudo isso vai influenciar na secagem do substrato, no tempo que leva para isso acontecer, beleza? Então, no caso da Roya pubicalix, quase secou totalmente, molhou. Quando tiver quase seco em cima aqui, bem seco, vocês molhem ela com abundância, até escorrer bem a água pelo fundo, tá bom? É isso aí. E adubação? A adubação, gente, vocês podem optar pelas adubações solúveis em água, do tipo foliar, que deve ser aplicada preferencialmente nas raízes, claro. Pode ser aqueles adubos que a gente usa em orquídea, tipo aquele forte orquídeas do tipo floração ou no máximo manutenção. Evitem usar o adubo de crescimento, aquele 30-10-10, tá bom? Porque tem muito nitrogênio, isso vai dificultar bastante a floração das suas flores de ceras. Então prefiram adubos que tenham mais P no NPK e mais potássio, que é o K, e menos nitrogênio. Então pode usar aquela fórmula 10-30-15, ou no máximo a com numeração igual, tipo 10-10-10 ou 20-20-20. Solúvel, gente, diluir na água e aplicar bem fraquinho, tá bom? Elas respondem bem. Além disso, também, a planta é exigente em cálcio, então pode ser interessante fazer, se você usa esse tipo de adubação líquida de orquídea, fazer o reforço de cálcio também para essa planta. Ela vai responder muito bem ao cálcio boro também. E vocês podem usar também, gente, adubação orgânica e de liberação lenta. Essa planta tem uma resposta maravilhosa à adubação orgânica e de liberação lenta.
Aqui eu uso preferencialmente, ó, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Vocês estão vendo algumas bolinhas aqui. É o osmocote. É um bom adubo também, de liberação lenta, bota a cada 3 meses. Nesse caso, essa formulação que eu estou usando aqui. E junto, gente, o adubo orgânico. Qual foi o último que eu usei aqui? Foi torta de mamona com farinha de osso. Mas, além desse, se vocês tiverem bocacha aí fácil, a flor de cera responde muito bem a bocache. O bocache realmente funciona muito bem para flor de cera, gente. Então vocês podem usar a cada 2 meses o bocache no cantinho do vaso. Realmente é fantástico para a flor de cera, beleza? E em relação à adubação é isso. Agora vamos mostrar as formas de cultivo aqui, mais detalhada, dessa Roya pubicalyx, gente. Bom, as formas de cultivo aqui vocês estão vendo a forma pendente. O vaso fica pendurado, eu trouxe ele aqui para fora por causa da luz, mas ele fica pendurado na varanda junto com as outras matrizes. Essa é uma forma de cultivo. Vou mostrar agora a outra forma de cultivo dela. Vamos lá? Pronto, gente. Aqui tem uma outra forma de cultivo dela, que é a forma tradicional, para ela trepar em alguma estrutura. Então aqui tem 3 roias aqui, né? Mas essa aqui é uma pubicalyx red bottom. Notem que a folha está muito verde escura. Essa planta não vai florir, porque está com o local mais escuro. Então provavelmente essa planta não vai florir. Vocês estão vendo aqui, mas como eu vou usar ela para corte, não tem muito problema. Então está aqui, ó, pubicalyx red bottom. Tá numa estrutura, ó, tá num suporte, né? Um rolinho de tela, onde ela vai se enrolando e subindo, beleza? Essa é uma forma que vocês estão vendo aqui. Outra forma também, vocês podem fazer um arco no vaso. Essa aqui não é uma pubicalyx, mas serve para pubicalyx também, ó. É uma Roya carnosa, ó. Estão vendo aqui, ó, um arcozinho. Aqui tem outra com arco também, ó, uma australis. Então vocês estão vendo aqui todas essas formas aqui, ó, no próprio vaso. Vou levantar aqui, ó, tá aqui o vaso e aqui tá um arco aqui na minha mão, tá bom? Essa planta vai encher de flor agora aqui. Depois vou fazer o vídeo dela também. E vocês botam, eu fiz aqui esse arco, ó, no próprio vaso com também um pedaço de tela de alambrado que eu cortei aqui. E aí vocês fazem um arco ou o formato que vocês querem, prendem no vaso, fura e prende bem. E pronto, ela vai se enrolando ali e você vai guiando ela para ela ficar assim e ficar bem compactada. Fica muito bonito para a Roya pubicalyx isso, gente. Beleza? E no caso do pendente ali que eu mostrei, é só conforme vai crescendo, você, e se os ramos se prenderem alguma coisa, você solta eles e deixa eles caírem. Também o cultivo pendente funciona muito bem para esse tipo de Roya, gente. Tá joia? Agora vamos falar de pragas e doenças. Vou voltar lá na outra Roya. Vamos lá? Pragas e doenças, gente. Bom, uma Roya bem cultivada tem muito pouco problema de pragas e doenças. Mas, principalmente agora nesse período da primavera, a praga que mais aparece são, vocês podem ver aqui, ó, cochonilhas. Tem um pouco de cochonilha aqui, não é muito, mas tem. Vou ter que fazer o controle aqui, ó. Cochonilhas e pulgão amarelo. Aqui eu não vou ter para mostrar para vocês o pulgão amarelo, mas eles dão muito, ó, na ponta dos chicotes. Onde tem chicote e brotaçãozinha nova, e haste floral às vezes também, tem muito aquele pulgão amarelo, principalmente nessa época. Felizmente, são pragas que são fáceis de controlar, principalmente o pulgão. Cochonilha é um pouco mais chato de controlar, mas vocês controlam bem. Principalmente vocês podem usar o que para controlar essas pragas? Óleo de nim e o óleo mineral sem ou com algum inseticida. Inseticidas que podem ser misturados ao óleo de nim, caso vocês queiram, o óleo mineral. Pode ser o Butox, que é de uso veterinário, mas funciona muito bem para cochonilha. Pode ser o Colosso, em casos mais graves, né, que a planta esteja mais atacada, vocês podem usar ele também. Ou simplesmente pode usar um óleo de nim ou um óleo mineral com detergente neutro ou sabão neutro ou de coco.
funciona muito bem. Dosagem é 10 ml de detergente neutro por litro. Se for usar sabão, é 10 gramas de sabão por litro também, gente. Beleza? Vocês aplicam sempre final da tarde, na planta toda, principalmente onde as pragas estão. E aí, normalmente, vocês conseguem controlar muito bem esses pulgões. Catação manual também. Se tem só uma haste com pulgão, você pode fazer a catação manual dela. Tá beleza? Também funciona muito bem. Mas o problema da catação manual é que vocês podem danificar o chicote, a brotação com muita facilidade. A floticeira é bem delicada nessas brotações e danifica com muita facilidade. Se no manuseio vocês notarem que saiu um leitinho, é porque vocês causaram ferimento nela, tá joia? Mas ela se recupera tranquilamente também, gente. Então, é isso aí. No caso de doenças, podem aparecer manchas na folha, antracnose. No caso de substrato ruim, que encharca muito, pode ter podridão de raízes e precisar do replante. Mas normalmente ela é pouco atacada. Então, para prevenção, vocês podem usar produto à base de enxofre na planta ou até a cauda bordaleza, caso necessário, tá bom? E no caso de podridão da base, das raízes, aí só tem uma solução, é replante. Tem que cortar tudo fora, que está podre, até a parte boa, e fazer um novo enraizamento da sua planta. Beleza? Bom, e por fim, gente, replante e divisão da roia. Bom, na Pubicalix não é diferente das outras. Replante, quando o substrato já está envelhecido, a planta já está perdendo raiz, já está desidratando, não responde mais à adubação, vocês trocam ela de substrato. E muitas vezes, nesse caso, como eu falei agora, no caso da podridão, é necessário reenraizar a planta. O que normalmente é uma tarefa muito tranquila, por ser uma planta que enraiza com extrema facilidade em qualquer época do ano, gente. Principalmente nos locais quentes, tá joia? Locais mais frios, ela também enraiza, mas ela pode demorar um pouco mais nos períodos frios para pegar, mas pega também, tá joia? E a divisão, gente. As roias Pubicalix, como qualquer outra, pega de galho, de rama. Então, se você quer fazer uma muda dela, você pega aqui um ramo qualquer que esteja maduro, gente. Não pega em chicote, pega ramo maduro, que são aqueles ramos que já estão com as folhas completamente desenvolvidas e até já estão ficando lenhosos, como esse daqui, ó. Já estão ficando com os ramos mais marronzinhos, no caso da Pubicalix, que já estão bem desenvolvidos. Vocês podem fazer muda até com um nó. Podem fazer com um nó. Mas se vocês querem fazer uma muda mais rápida e maior, vocês podem pegar um ramo com mais ou menos uns 30 centímetros, né? Um palmo e meio, mais ou menos. E pronto. Corta ele e é só enfiar no novo vaso a sua base. Só cuidado para não inverter o lado, tá bom? E pronto, vocês fazem a muda da sua roia Pubicalix com muita tranquilidade. Beleza? Então, gente, era isso que eu tinha que falar da roia Pubicalix aqui para vocês. Mais um pouquinho da sua floração. Olha aqui. E lembrando, gente, eu tenho ela disponível para venda. Tem as mudas da roia Pubicalix. Meu contato vai estar aparecendo agora aí para vocês aqui no vídeo. E também vai estar na descrição lá para vocês. E além dessa roia Pubicalix, eu tenho sempre outras variedades de roias disponível para venda para vocês, gente. É só entrar em contato comigo e me chamar. Também vou deixar o link do Mercado Livre para quem quiser comprar por lá, tá bom? No mais, gente, se gostaram do vídeo, vamos cultivar flor de cera, que é uma planta muito bonita, muito perfumada e de tranquilo cultivo. Essa aqui é muito fácil de cultivar, tá bom? Gostaram? Dê joinha no vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as atualizações e no mais, um forte abraço a todos e até a próxima, gente, em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui. Mais uma vez a floração para encerrar e tchau, gente. Tchau, tchau.